Salve, rapaziada, tudo bem? E aí, vamos hoje juntos analisar um fluxograma de processos? Para você que nunca viu, quer aprender, está entrando agora no meio, quer saber quais são os principais pontos que um analista observa, como é que essa análise ela acontece realmente na prática. Vamos passar também, en passant aí, em um conceito de hierarquia de processos e, por que não, vamos pensar em melhorias organizacionais juntos. Que tal? Fica comigo no final do vídeo, a gente vai bater todos esses pontos. Fala galera, então chegando agora na segunda parte do vídeo, onde nós iremos analisar juntamente um fluxograma. E aqui, gente, lembrando que a análise de processos ela é uma ferramenta do guia tanto do SEBOC quanto do guia BABOC. Então, a depender da abordagem que você escolha, os dois têm finalidades distintas, enquanto ele justamente ele é um corpo comum, então, ou seja, ele busca que todo mundo tenha, no mínimo, minimamente as mesmas práticas e fale a mesma linguagem, enquanto o outro ele é mais voltado para o uso de estruturação de métodos, de técnicas, de uma implementação de uma visão de futuro. Então, vou usar aqui a ferramenta análise de processos, que ele é uma ferramenta tanto do BABOC quanto do SEBOC. Então, hoje a gente vai focar basicamente numa abordagem qualitativa. Por que isso? Porque na quantitativa a gente precisaria de uma coleta de tempos, posso mostrar para vocês outro vídeo, mas hoje o foco não é esse, hoje o foco é realmente analisar no viés qualitativo. Então esse aqui é um fluxo de um processo chamado de contas a receber. Ele é um processo que tem assistente financeiro e um analista financeiro. Então, a diferença basicamente, para você que não conhece ainda, que está entrando no mundo organizacional, a diferença é que o analista ele pode mais do que o assistente. Então, ou seja, o analista, cabe a ele um poder de julgamento e decisão maior do que o assistente. Então, o assistente ele fica mais preso ali nos scripts de execução. Bom, então é um processo que ele é gerido basicamente no Proteus, então o banco de dados dele, ele é Proteus, e em seguida, quando ele percebe, esse executor ele percebe que os pagamentos não foram pagos, né, que os pagamentos não foram, que os títulos vencidos não foram pagos, ele inicia um fluxo de gestão via e-mail. Então, ou seja, a ferramenta utilizada ali é um Outlook, e, consequentemente, ele entra no Proteus, para a parte de verificação, depois ele entra na fase de gestão de work in progress, então, ou seja, as tarefas em andamento, e depois ele segue ali novamente para o Proteus. Então, resumindo, as grandes 3 macroatividades do processo são essas. Então, falando rapidamente sobre os níveis de processo, aqui a gente está no nível de atividade, e rapidamente a gente vai trocar uma ideia. Então, ou seja, num nível de atividade, então, ou seja, no consultar títulos vencidos no Proteus, perceba que dentro desse guarda-chuva de atividade existem várias tarefas. Então, ou seja, aqui, para o empregado consultar títulos vencidos no Proteus, ele precisa acessar o Proteus, é claro, informar o usuário e senha, acessar módulo financeiro, selecionar contas a receber, acessar a rotina de títulos, aplicar filtros vencidos. Ele vai definir o período do vencimento que ele está analisando, ele vai executar uma pesquisa, ele vai validar se o título pertence à carteira, sob a responsabilidade do autor, do setor, e vai abrir o título para consulta. Então, ou seja, perceba. Então, depende muito do nível em que você está trabalhando. Então, estamos no nível da atividade hoje. Então, todo esse processo ele é gerido no nível da atividade. E aí, conforme visto anteriormente, ele vai conferir o e-mail do cliente antes de sair enviando e-mail, ele vai imprimir uma folha de rosto no Proteus, vai salvar a folha de rosto no PDF, vai abrir o Outlook, vai preencher o e-mail de cobrança, prezado seu cliente, seu título não foi compensado. Depois vai anexar a folha de rosto, ele vai conferir o destinatário, o título e anexo, enfim, registra no Proteus, vai criar um acompanhamento no Outlook, e aqui já dando spoiler, vou voltar aqui ao artefato, conferir a tarefa no Outlook, e ele vai para um fluxo de exceção. Então, na medida em que
o título não foi quitado e o cliente ele respondeu ou não, de qualquer forma, esse processo ele vai para um analista avaliar. Então, seja, ele vai avaliar, ele vai analisar a solicitação de histórico, depois ele vai registrar a solicitação do Proteus, vai devolver para o assistente, vai executar, vai tomar uma decisão e depois ele vai seguir. Bom, gente, como é que a gente pode pensar nesse processo já sob uma ótica já de melhoria de processos, ou seja, na parte de controles internos, o viés que você queira tomar. Aqui eu separei alguns artefatos, e aqui eu tenho um artefato personalizado, então, ou seja, é para fins didáticos. Você pode escrever esses gargalos, esses apontamentos aqui na parte de anotações, também é uma forma de você documentar esse processo, tudo depende. Mas para hoje, para tornar um vídeo mais didático, eu separei o que é um gargalo, eu separei a desconexão, temos os handoffs tanto do sistema quanto a passagem de bastão padrão, ponto de controle, temos riscos e a regra de negócio. Então, consultar títulos vencidos no Proteus, da forma que está estruturado aqui, ele é um risco. Porque, veja, ele tem diversas atividades que, se ele falhar, ele não vai... ele vai ter um grande risco operacional aqui. Ele errou o filtro e ele vai dar a atividade como concluída e ele vai lá para o... sabe? O processo não vai ser ativado. Então, para mim, aqui de imediato já é um risco. Então, e aí, sendo um risco, a gente pode pensar depois como fazer esse projeto de melhoria. Depois ele vai conferir o e-mail do cliente, tudo bem, aqui sem problemas. A gente pode botar algum gatilho aqui para que ele não erre o preenchimento. Ele vai imprimir uma folha de rosto, que é uma atividade manual, salvou no PDF, vai abrir o Outlook, preenche o e-mail de cobrança. Aqui nós temos um erro também, um risco também, que é quando ele pode errar informações importantes e gerar algum ruído com seus clientes. Ele anexa a folha de rosto, também é um risco. Por que a folha de rosto é um risco aqui? Porque ele pode esquecer também, esqueceu de anexar, ele vai conferir novamente o título, dispara e vai registrar o envio no Proteus. Bom, aqui eu já marco que há um handoff de sistemas, então, ou seja, eu saio do Proteus, eu saio do Outlook, vou para o Proteus. Então, como a gente está na fase de integrações, isso aqui são problemas de API. Então, a gente pode pensar na API para conectar isso aqui e deixar de modo muito mais rápido. Mas em termos de melhoria, eu pensaria diferente. Tá? Então, vou mostrar para vocês qual é a minha sugestão. Bom, cria a tarefa de acompanhamento no Outlook e vai conferir. Cara, aqui é uma regra de negócio. Então, eu coloco uma regra de negócio de uma conferência aqui de 3 dias e o acompanhamento do Work in Progress. Tá? Aqui já tem uma proposta de melhoria que eu deixei da última análise. E aí tem um envio da exceção ao analista. E aqui, gente, ele é um handoff e alguns handoffs são necessários. Outros não, mas a gente precisa sempre racionalizar o que é um handoff e se ele é de fato útil. Perceba, se eu automatizo esse fluxo, esse envio pode ir diretamente para o analista. Então perceba, se o título não foi pago e o cliente respondeu ou não, ele de toda forma vai para o analista. Então, seja, você se manda esse envio automatizado, cara, ele já vai automaticamente para o analista se não for pago. Então, a gente tem uma regra bem definida aqui de como a gente pode melhorar esse processo. Bom, depois ele registra o Proteus, ele vai devolver a solicitação para o assistente, que aí a gente pode avaliar se é o caso de manter. Ou seja, na medida que eu automatizo esse processo, eu preciso de fato ter aqui uma devolução para o assistente, ou isso já pode ficar salvo diretamente no histórico ou ser executado diretamente. Bom, aí ele vai executar a decisão no Proteus e vai voltar o fluxo no verdadeiro looping. Bom, aqui, de imediato, eu vou colocar que o processo ele tem um gargalo. Então, ou seja, na medida que eu paro, salvo no e-mail, abro o Outlook, preencho um formulário, cara, teu processo ele já vai ficar mais lento. Então, independentemente do volume que você execute, ele vai ficar mais lento. Então, minha recomendação aqui é que a gente otimize esse gargalo. Então, se a gente fosse avaliar, veja, gente, são tarefas que levam
relativamente pouco tempo. Pô, salvar PDF, abrir Notebook e tal. Cara, mas aqui, as esperas entre as atividades é onde está o verdadeiro gargalo, que é o pulo do gato, tá? Então fica aqui o alerta. E aqui a parte da impressão também da folha do Proteus. E aí, gente, analisando esse processo, e aí é sempre importante você sempre analisar, propor melhorias a quatro mãos, então, ou seja, com o seu cliente. Por mais que você tenha esse fluxo já analisado, a melhoria tem mais efetividade quando ela é compartilhada com o seu cliente. Então, seja, pô, muito boa essa decisão, mas não. Então, é um problema sério que você vai enfrentar. Então, se a gente vir, por exemplo, aqui, vamos racionalizar essa etapa. Se eu registrar a ação no e-mail e ele já disparar, vai disparar automaticamente o e-mail, cara, concordo que você já matou todas essas atividades? E aqui eu vou pintar de preto para que a gente já perceba que esse fluxo ele já tem uma perspectiva de ter atividades eliminadas. E aí o conceito de eliminação, eu uso o livro do Six Sigma, o Black Belt do Six Sigma. Livro muito bom, gosto muito, mas é um livro mais estatístico. Então, para quem gosta, recomendo. Então, já matei aqui diversas atividades, possivelmente muito tempo aqui de gargalo, e esse fluxo, perceba, ele já está com cara de que vai rodar rápido. Aqui, esse follow-up aqui eu posso manter, vamos supor que eu não tenho muito recurso, mas, cara, você ainda pode automatizar ele, você pode transformar esse fluxo, você pode manter o controle. Então, ou seja, antes era um e-mail, cara, por que não a gente simplesmente automatiza esses envios? Então, ou seja, na medida que eu disparo, eu gero uma atividade, eu gero um log de uma lista de tarefas de acompanhamento automaticamente que vai para um list. Então, perceba, é um processo, a transformação do processo é um processo que passa muito pela criatividade. Então, esse processo aqui ele já passa por uma inovação. A exceção já cai diretamente para o analista, então já vou eliminar essa atividade. O analista continua tocando o barco, sem problema. Isso aqui, consequentemente, é eliminado. E por que dá esse handoff, gente? Por que o cara orienta e manda o assistente executar uma decisão? Cara, pelo amor de Deus. Né? Vai trabalhar na lista. Né? E aí agora então a gente reposicionou a tarefa para dentro do analista. Então ele vai executar, cara, isso aqui, para que dar esse handoff? É desnecessário. Então veja, isso é uma melhoria de processos, né? Nem tecnologia. Então é isso, gente. Agora eu vou rodar o agente de melhorias baseado na IA. Então vamos pegar essas melhorias, vamos jogar na IA e vamos ver qual a saída que a gente vai obter. Vamos juntos. Bom, galera, então ele acabou de gerar aqui a saída. Vamos olhar juntos quais foram os apontamentos. Então ele já entendeu aqui, beleza, seguiu a lógica de governança do CBOC 4.0, uma agenda PDSA com 12 pontos de melhoria, coisa linda, processo, exercício, inventário, atividade, painel de gestão, caramba, listas parametrizadas, opção para status, prioridade, complexidade, aceite, fase do PDSA, coisa linda. Campos com listas suspensas, formatação condicional e, claro, uma identidade visual do Top Process Academy. Brincadeira, tá, gente? Isso aqui foi por conta dele. Então vamos agora ver o que ele gerou. Ele gerou esse artefato. Ele é um artefato que eu já trabalhei em escritório de processos e ele está muito próximo de uma agenda de melhorias realmente funcional. Então tá aqui. Então veja, aqui a melhoria detectada, então o motor automático para cobrança de Proteus. Ele já identifica quais atividades foram impactadas, qual é o estado inicial, então, ou seja, já identificou aqui qual seria um apontamento, o estado desejado, benefício esperado para quem mexe com o portfólio, isso aqui é muito legal, a sugestão de priorização, complexidade da melhoria, então, muito alta, aqui ele já colocou qual seria a fase do trabalho,
quem seria o responsável, então já numa visão de RACI, o início planejado, fim planejado, o status, percentual de conclusão, os critérios de aceitação, ou seja, critérios de aceitação aqui também ele é um item do Baboc. Então, para você que está curioso, é muito bacana. O aceite da melhoria, então, ou seja, na medida que você vai fazendo ali a gestão do backlog, ele já vai sendo marcado. A evidência, então, ou seja, para quem precisa fazer prestação de contas, isso aqui é muito legal. Próxima ação e observação. Bom, gente, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Ele é um vídeo que ele focou em um processo de melhoria ponta a ponta, desde a identificação de problemas até a visão de futuro ou estado desejado. Se você ficou até aqui, por favor, não esqueça o like, compartilha, se inscreva no canal, que isso ajuda a gente que está começando. Por favor, faça isso e até lá. Um abraço!